Irmãs e irmãos, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vocês que se fazem presente conosco aqui no auditório, como também aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo canal da Arquidiocese de Teresina. Nós agradecemos a participação, e desejamos continuar com bastante fervor estes nossos encontros. Com a graça de Deus estamos avançando. Hoje é a nossa terceira noite da 9ª semana bíblica arquidiocesana. E com a graça de Deus estamos avançando não somente nos dias, mas também no conhecimento do livro de Josué, que para nós é uma grande graça. Então, para nós nos acolhermos, começarmos com bastante alegria este momento, vamos cantar assim. Vamos lá? Dizendo: só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Dê um aperto de mão, um abraço apertado e um sorriso bem largo. Vamos louvar a Deus, Ele está aqui, Ele está ao seu lado. Mais uma vez. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Dê um aperto de mão, um abraço apertado e um sorriso bem largo. Vamos louvar a Deus, Ele está aqui, Ele está ao seu lado. E agora, para nós introduzirmos no momento de oração, convido a gente a cantar um canto que fala também um pouco do objetivo de nós estarmos aqui hoje. Um canto bem conhecido e muito bonito, que diz assim: eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Então, o texto que nós somos convidados a rezar hoje do livro de Josué é o capítulo 2, apenas os versículos 9, 10 e 11, que vai nos falar de uma grande personagem do livro de Josué, chamada Raabe. Então vamos ouvir. Diz assim: antes que dormissem, ela, Raabe, foi até eles no terraço e lhes disse: sei que Javé deu a vocês esta terra, pois soubemos como Javé secou as águas do mar dos juncos diante de vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a Seom e Og, rei dos amorreus. Porque Javé, seu Deus, é Deus, tanto lá em cima nos céus, como cá embaixo na terra.
Esses 3 versículos para nós falam muito sobre essa personagem Raabe. Ressaltam para nós o seu testemunho de fé, a sua expressão de fé nesse Deus de Israel. E só recordando aqui brevemente algo que nós ouvimos e também lemos aqui no encontro, lemos no livrinho e ouvimos aqui no encontro, uma mensagem que diz que milagres nem sempre criam fidelidade. Ou poderíamos até dizer também que milagres nem sempre geram conversão. Eles deveriam, servindo para nós como um sinal da grandiosidade e onipotência de Deus, mas nem sempre geram em nós conversão. E nós vemos que o que de fato gera em nós conversão é quando nós temos uma abertura de mente e de coração para reconhecer a grandiosidade de Deus na nossa vida. E foi justamente isso que a personagem Raabe fez. Os milagres que nós ouvimos aqui nem aconteceram com os povos dela, nem muito menos com ela. Mas nestes sinais ela soube reconhecer o poderio de Deus, a grandiosidade de Deus. E foram suficientes para ela declarar a sua fé, ou expressar a sua fé nesse Deus de Israel. Então, que neste encontro peçamos a Nossa Senhora, uma grande expressão de fé também para nós, que ela nos ajude a ser como também esta mulher, essa personagem Raabe, que possamos dar o nosso testemunho de fé, que possamos também nós reconhecer a presença desse Deus na nossa vida e reconhecer através de ações, de atitudes, de fé. Então rezemos juntos, fiquemos de pé. Peçamos a intercessão de Maria para esta nossa noite de encontro e também essa maturidade de fé. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convido agora a irmã Aila. Como? Temos algum recado, primeiramente? Certo. Então nós temos primeiro um grande momento aqui também muito importante. Como a irmã falava hoje à tarde, uma surpresa para nós aqui que estamos presentes, também para aqueles que estão nos acompanhando. Alguém que para nós é muito ilustre, que é uma marca também dessa semana bíblica, que já está na 9ª semana. Então nós vamos nos preparar. Tá ok. Nós vamos nos preparar então para ouvir essa mensagem do nosso bispo, nosso excelentíssimo bispo. Dom Jacinto. Meus caros participantes da 9ª Semana Bíblica em nossa Arquidiocese de Teresina, pela primeira vez nesses 9 anos eu não me posso fazer fisicamente presente em um dos momentos dos seus encontros, porque como veio, estou na Assembleia da CNBB aqui em Aparecida. Mas que coincidência feliz. Acabamos de voltar o documento e a palavra habitua entre nós para o serviço de animação bíblica pastoral em nossa igreja no Brasil. Então convergimos com o mesmo intuito. Estamos juntos na mesma busca de difundir, aprofundar e fazer tornar da vida a palavra de Deus. Parabéns a vocês que participam mais uma vez da Semana Bíblica que estamos neste ano realizando com o tema do livro de Josué. E obrigado cordial à equipe da nossa Comissão Bíblica, as irmãs da Nova Jerusalém, irmãos e outras que estão colaborando com a partilha desse conhecimento do livro de Josué.
que a palavra de Deus nos conduza mais e mais a um aprofundamento da nossa fé e uma difusão dessa palavra viva que habitou entre nós, Jesus Cristo. Meu abraço e bom proveito no curso. Boa noite para todas as pessoas que estão aqui presentes, para as pessoas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, pelas pessoas que vão assistir depois. Que nós possamos, nesse momento de estudo, saber discernir melhor a vontade de Deus na nossa vida, ter elementos de conversão. Vou deixar logo aqui aberto no livro de Josué, para facilitar. Muito bem. Então, vou colocar aqui os slides para mim também. Isso. Então, hoje estamos com o tema sobre Raabe, ou Raabe, como costumo dizer, não é? Para nós que estudamos o hebraico, é Raabe, bem, um R bem, assim, igual os nossos irmãos lá, de uma parte de Minas e também de São Paulo, né? Que fala porta, interior. Pois essa aí é a forma certa quando se vai ler o R em hebraico. É o nome dela. Então, o tema, junto com o estudo que nós vamos fazer sobre essa personagem, também vamos falar da conquista. Enquanto o povo tentava conquistar a terra de onde Raabe se originou, ela foi conquistada por Deus. Ela teve o coração conquistado por Deus. E por isso, eu coloquei esse tema, conquistar com Deus, ser conquistado por Deus, né? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Muito bem. Então, nós já ouvimos falar de Jericó nesses dois momentos anteriores, que foi o primeiro e segundo dia do nosso encontro. Mas hoje nós temos algo mais a dizer. Jericó era tida como uma fortaleza, assim, inconquistável pelos exércitos, pelos povos guerreiros. Era uma cidade-estado, já expliquei aqui que a cidade-estado de Canaã era uma região, e dentro dessa região tinham muitos povos. Esses povos viviam em cidade-estado. A cidade-estado é que uma cidade é como um país. Cada cidade tem o seu rei, seu exército profissional, e os nobres, e aquelas pessoas que vivem ali ao redor do muro da cidade-estado. A cidade-estado é sempre murada, para evitar que seja facilmente conquistada pelos povos que estão sempre em guerra naquela época. Então, Jericó, se não é a cidade mais antiga do mundo, é uma das mais antigas do mundo. Quando a gente chega em Jericó, tem uma fonte chamada Fonte de Eliseu. E lá na Fonte de Eliseu tem uma placa em inglês, para que, como idioma internacional, para que todos possam entender, tem assim: Jericó, a cidade mais antiga do mundo e a cidade mais baixa do mundo. De fato, não sabemos se ela é a mais antiga, embora ela seja uma das mais antigas, mas que ela é a mais baixa de todo o planeta Terra, é assim. Ela fica na chamada Fossa Jordânica, que é um buraco no planeta Terra, visto do espaço. Está a muitos metros abaixo do nível do mar, e fica ali nas proximidades do Mar Morto. Então, é a cidade mais funda do mundo, e é uma das mais antigas do mundo. Então, como ela é muito antiga, se tornou uma cidade lendária.
Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas as pessoas falam da Atlântida, a cidade que afundou no mar, né? Então, tem muitas lendas sobre a Atlântida, tem várias literaturas antigas se fala desses povos que desapareceram, que afundaram no mar, ou que foram levados à extinção por causa de algum terremoto, de algum cataclisma da natureza, às vezes um tsunami, alguma coisa assim. E Jericó era uma dessas cidades lendárias. Construíram várias lendas em torno da cidade. E uma das lendas eram as suas famosas muralhas e seus habitantes tidos como uma espécie de gigantes. Na realidade, não eram seres humanos normais, mas eles construíram essas lendas para poder se preservar. As pessoas diziam, não vamos atacar Jericó, olha a altura das muralhas, as muralhas gigantescas. Então, ficava 14 metros de altura para aquela época, né? Então, as torres eram 14 metros de altura, as torres de vigia da muralha, pelo menos diziam. E então as pessoas imaginavam que morava lá dentro, porque para ter uma muralha tão alta, deveriam ser gigantes, pessoas gigantescas. Então, se formava muitas lendas a respeito de Jericó. E hoje é o dia da conquista de Jericó. Como conquistar Jericó? Então, seria a primeira cidade que eles iriam enfrentar ao atravessar o Jordão, seria a primeira. Se atravessasse o Jordão na posição em que estavam, iam dar de cara com as muralhas de Jericó. Então, é dito que Josué fez algumas providências para tentar ver como seria possível conquistar essa grande cidade. E mandou 2 espiões para Jericó. E veja só, no capítulo 1, Deus diz a Josué que ele não tenha medo, que ele confie, não tenha medo, tenha coragem e que ele seja fiel, seja obediente, porque ele vai fazer com que o povo entre na terra prometida. Então, Deus garante vitória para Josué. Deus garante que Ele mesmo vai conduzir, não é, essa vitória. Ele mesmo vai dar a vitória para Josué. Só que o fato de Deus garantir que vai dar a vitória para Josué não fez Josué ficar de braços cruzados esperando alguma coisa vir do céu. Não. Josué disse, bom, já que Deus vai nos dar a vitória, qual é o que me resta a fazer? Tomar providências para colaborar com Deus nessa vitória. Isso nos ensina muito, porque tem gente que espera tudo do milagre, não é? Que aconteça um milagre, uma coisa extraordinária para resolver algumas coisas. E acha que Deus não quer, não é só porque Deus vai fazer, que não quer dizer que eu vou cruzar meus braços. Então, ele toma as providências que eram comuns na época para antes da guerra, não é? Que é ir até Jericó, os espiões irem a Jericó e observarem disfarçadamente, né? Estando lá disfarçados como viajantes, pudessem olhar se havia observar se havia algum ponto fraco na cidade, na muralha, como fazer. Então, Josué usa estratégias para conquistar a cidade. E temos aí uma coisa estranha, porque esse relato de Raabe é no capítulo 2 de Josué. E já muda o tom. O primeiro capítulo é Deus falando com Josué, dizendo, você vai conseguir, não é? Eu vou dar a vitória a você sobre todos esses povos. E aí nós temos os espiões indo para a casa de uma prostituta, ou então, melhor dizendo, uma mulher prostituída. Não quer dizer que o fato de chamar Raabe de prostituta
faça dela uma pessoa errada. Havia muito abuso de poder naquela época, e que os homens que tinham poder, eles violavam as jovens e não se responsabilizava por isso, não é? Então, a partir dali, a situação delas ficava crítica, porque elas não poderiam casar-se. E aí, às vezes, não é porque tem a profissão de ser prostituta, mas é porque foi violada e não se casou. Como leiga, não é? A senhora que consagra, se seu marido quiser, se consagra também. Nós temos a comunidade leiga. Então, ela foi uma das nossas antigas irmãs leigas, consagrada, fazia votos e tudo, como leiga, né? E ela, o marido se foi, depois ela tinha um sobrinho, que também se tornou católico da mesma forma que ela. Então, veja, é um caso parecido com o de Raabe. Ninguém foi lá e dizer assim, olha, você quer servir o Deus de Israel? Ela soube notícias, né, de coisas que o Deus de Israel tinha feito e que ela nem sequer ela sabia que os espiões estavam ali, que pessoas que participavam daquele povo que adorava aquele Deus estavam ali na casa dela, ela não sabia disso. Só quando os espiões foram descobertos, houve uma desconfiança e o rei mandou os guardas até o local lá, a hospedaria, não é? E então chegaram para ela e disseram, cadê os 2 homens que estão aqui, não é? E ela escondeu essas pessoas. Viemos prender esses 2 espiões. Então, ela os escondeu primeiro. E foi falar com os guardas do rei e mentiu para os guardas. Disse, olha, eu não sabia, eles saíram daqui, se vocês correrem ainda pego. Eles foram por aqui. Enquanto isso, eles estavam escondidos. Então, veja, quando os homens saíram, ela foi falar com os 2 espiões. E é interessante que não tem nome nem do rei, nem dos guardas, nem dos espiões, mas tem o nome dela. Quer dizer, há uma importância grande aí, não é? Que ela faz parte dessa memória popular, dessa memória das mulheres. Na hora que os autores estavam escrevendo lá o livro de Josué, então eles estavam colhendo as histórias. E as mulheres têm que colocar a história de Raabe aí. Acho que elas insistiram tanto que ele resolveu colocar logo no início, que era para se livrar, né? Pois então, colocaram ali, né? Quem assistiu Narradores de Javé, o filme, né? É um roteiro de Regina Café, né? Não é Regina Casé, é Regina Café. Né? Narradores de Javé, vai ver que é uma história de uma escrita, né? Escrever a história de uma cidade. E as mulheres contam a história e dizem assim, coloca aí o nome da mulher aí, a Maria Dina, né? Coloca o nome da Maria Dina aí. Porque sim, detalhes técnicos. Isso, muito bem. É que hoje houve uma mudança aqui no cenário e tudo está, né? Está muito... Agora ficou bem. Atenção, povo da internet, estamos ligados. Então, ela foi para o livro de Josué por causa da memória das mulheres, né, que fizeram questão. Assim como nos evangelhos e em outras partes, era uma sociedade patriarcal, né, minha gente? Não tinha como ser diferente. Era o mundo dos homens. Então, as mulheres, elas só tinham vez se elas fossem espertas e insistentes. O fato de ser uma mulher bonita não faz dela uma personagem de um livro. Por exemplo, diz o livro de Ruth que Ruth era linda, mas Ruth não tem um livro com o nome dela, não é porque ela era linda, mas por causa daquilo que ela fez, do compromisso que ela tinha com a sogra, do compromisso que ela tinha com Deus, não é? Mesmo sendo uma mulher estrangeira. Pois bem. Então, nós temos o seguinte, depois eu explico aqui esse mapa. Está no mapa? Vamos colocar o slide seguinte do mapa. Atenção, sonoplastia, o slide seguinte.
por favor. Isso, muito bem. Eu posso trabalhar em rádio, né? É isso aí. Então, olha, a casa de Raabe foi escolhida, provavelmente pelos espiões, ela foi escolhida, aquela casa, porque ficava próximo à muralha. E dava para eles fugirem pelo alto, saindo por uma janela e passando pelo lado de fora. Porque assim aconteceu, não é? Então, é um conto sobre... Você vê que Jericó era uma cidade lendária. Mesmo assim, tinha espaço para ter um conto popular, uma lenda sobre a esperteza de uma mulher. Então, para salvar os espiões, Raabe contou uma história bonita, que nós vemos aí, alguns detalhes na página 21 do nosso roteiro, onde tem esses pontinhos aí, não é? Acima do item A Fé, Fidelidade de Raabe, a parte de cima. O autor bíblico destaca minuciosamente as atitudes de Raabe. Disse que ela não sabia que eles eram filhos de Israel. Assim, ela não se compromete que está hospedando espiões. Disse que eles já tinham ido embora e eles estavam escondidos lá na casa dela. Disse que não sabia onde poderiam ser encontrados e está lá na casa dela escondido. E induziu os guardas do rei a pensar que se os perseguissem rapidamente, os capturariam com facilidade. E fez os guardas saírem enquanto ela estava com eles lá na casa. Então, Jericó é narrado no livro de Josué como sendo o primeiro território a ser conquistado. Se a gente olhar no mapa, eles estão bem aí, onde tem Chitim. Tem Mar Morto, um pouquinho acima de Mar Morto, está escrito um pontinho de onde eles vão partir, onde a seta vai partir, está escrito Chitim. É o lugar onde todos os israelitas estavam preparados para atravessar o Rio Jordão. E na hora que eles atravessam, o que tem em frente? Jericó. Não sei se dá para vocês verem no mapa. É bem no meio do mapa. Dá para ver? Pena que não tem o apontador laser. Né? Então, tem aí Jericó. Ou seja, eles estão de um lado do Rio Jordão, bem em frente da cidade de Jericó. E aí, nessa seta vermelha, não é? E depois de Jericó, nós temos duas cidades, Ai e Betel. Então, está escrito diferente, tá? Porque o mapa está escrito em inglês. Então, essa parte verde maior, ou azul maior, é o Mar Morto. Certo? Então, é isso. O primeiro, no livro de Josué, é o território central, que é Jericó, Ai e Betel. E eles vão até um pouquinho mais, vão no Monte Garizim também, e no Monte Ebal. Então, eles conquistam o meio do mapa. Depois, eles vão para o sul, que isso está narrado no Josué 10. Vão para o sul, e a ponta termina e passa por Hebron, vai até a Arista da Terra Prometida. Aí eu pergunto assim, nós podemos pegar ao pé da letra essa conquista do jeito que está? Porque se nós formos pegar ao pé da letra essa conquista do jeito que está narrada, é muito sangue. Mas é muito sangue mesmo. Pode apertar as páginas da Bíblia que vai pingar sangue no chão, viu? É o exagero bíblico, já que nós estamos lidando com isso. Mas é isso, é muita matança. Então, o que aconteceu? Só para revisão, né, uma vez por ano, todo mundo chorou, todo mundo abraçou, porque a menina cresceu dentro do hospital. Né?
Então, isso aí era uma muralha de Jericó. Quem fez alguma coisa para ele? Claro, a equipe médica fez tudo o que era possível, mas podia não ter dado certo, porque não tinha garantia de dar certo. E deu certo. Né? Então, uma muralha de Jericó. Então, para a gente entender a muralha de Jericó como essas coisas que acontecem na nossa vida. E assim, é uma muralha a cada dia, porque um dia vem esse Jericó, no outro dia tem Ai, no outro dia tem Betel, não é? E vai tendo uma muralha depois da outra. Parece que quando a gente vence a muralha de Jericó, que é a mais alta, as outras parecem menores, parecem mais fáceis de serem vencidas, não é? Pois bem, então, passemos para o próximo slide. Nós temos aí uma foto das ruínas da muralha de Jericó. Tem gente que diz assim, irmã, eu gosto de ver a Bíblia do jeito que ela está mesmo, sabe? Eles tocaram as trombetas e a muralha caiu. Gosto de ver assim, não gosto desse negócio de vamos interpretar, a muralha está na minha vida, não gosto disso não, eu gosto de ver assim, do jeito que está lá. Eu disse, mas, meu Deus do céu, a arqueologia mostra que a queda das muralhas foi mais de 300 anos antes de Josué existir, né? De chegar ali. As muralhas já estavam... As coisas. Irmã, nem todo arqueólogo está de acordo com isso. Tem arqueólogo que diz que não. Eu disse, é mesmo. Depois, se não tem nada das muralhas para ver, se as muralhas caíram, não tem nada para ver, como é que a gente vai saber? Gente, como assim não tem nada para ver? A arqueologia trabalha com material concreto. Ela trabalha com caco de cerâmica, com pedra, com moeda, com chifre de animal, com tudo que ela encontrar. Ela trabalha com objetos físicos, materiais. Não é? Então, a muralha de Jericó existe sim, tem parte mais antiga e tem parte mais recente. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu fiz um curso rápido em Israel, na região próxima a Jerusalém. E a gente via, era arqueologia e história, não é? Para completar as matérias que eu estava fazendo lá na Espanha, a gente foi ver o local. O professor mostrava, vocês estão vendo essa muralha, esse muro, assim, mais ou menos da minha altura. Um muro antigo. Vocês estão vendo claramente 2 tipos de pedra. Estamos. Qual é o tipo de pedra que vocês estão vendo? Primeiro, pedra bem escura, no formato em que se encontram na natureza. Não era pedra talhada, não era pedra trabalhada, bem escura. Depois, pedra mais clara, bem quadradinha, em cima dessas pedras escuras. Essas pedras escuras, do jeito que se encontra na natureza, são as mais antigas, mesmo que elas estejam, se elas aparecerem mais altas, porque reaproveitaram, essa cidade, esse muro foi ao chão, depois isso aqui foi construído. Quando reconstruíram, já tinham séculos depois, já tinham outra forma de construir, já trabalhavam a pedra, não era aquela mesma pedra vulcânica que antes se pegava direto da natureza, que não tinha como trabalhar a pedra. Essas aqui que estão quadradas e retangulares, elas já supõem o uso do metal para trabalhar a pedra, para cortar a pedra, para deixar mais quadrada. E aí, tudo isso foi uma bobagem, foi um curso de nada, aquilo ali. Enquanto nós estávamos estudando isso aí, muita gente fazendo mestrado e doutorado, ouvindo o nosso professor dizer isso, ali do lado tinha uma professora lá de Israel, falando para crianças de 8 anos, a mesma coisa que ele estava falando para nós. Porque as crianças das escolas lá, na hora que diz assim, hoje nós vamos estudar o dia que... vamos estudar sobre a cidade de Bet-Shean, que era a cidade que a gente estava, que não existe mais. Só tem mesmo as ruínas, né? Então, quando diz assim, nós hoje vamos estudar sobre a cidade de Bet-Shean, ela não vai dar aula naquele dia lá na escola, não. Ela vai pegar os meninos, vai botar no ônibus, vai levar lá e Bet-Shean dizer, aqui é Bet-Shean, né? Olha aqui como é que era, tem essas pedras dessa cor, que são as mais antigas.
Vai estar tudo lá. Então, aqui nós temos um exemplo, aqui são restos da muralha de Jericó. Vocês estão vendo que tem 2 tipos de construção nessa muralha. Tem um tipo mais antigo, é como se você olhasse assim, uma casa começou como casa de taipa, terminou como casa de tijolo. Ou começou, o mais baixo é tijolo e terminou como casa de taipa. Você vê a diferença, ainda mais quem é um estudioso dessa área. Então, existem resquícios, existem ruínas de Jericó, são estudadas, não é, pelos arqueólogos. Além do mais, tudo que for ser vivo pode ser testado pelo carbono 14. Tudo que for ser vivo. Então, se tem ali grudado na pedra uma semente, alguma coisa que foi um ser vivo, um pedaço de madeira, alguma coisa assim, é testado pelo carbono 14, imediatamente se sabe desde quanto tempo está ali, não é? Tá bom? Então, só para a gente ver o seguinte. Agora, tem uma coisa mais grave, é que se eu vou pegar ao pé da letra a queda de Jericó, eu vou ter que pegar ao pé da letra o que vem. E o que é que vem em seguida? Vem uma guerra, as muralhas caem, eles entram, matam todo mundo, não pode deixar ninguém vivo. Deus ordenou que tinha que matar todo mundo, ninguém poderia ficar vivo, mas ninguém mesmo. Só era para ficar vivo a Raabe e a família dela, porque eles prometeram isso. Mas os demais era para morrer todo mundo. É a lei do Herem. Herem é extermínio. O extermínio da população, mas é para exterminar tudo mesmo. É matar e queimar a casa, queimar os pertences, não é para ficar com nada. Que foi o grande pecado de Acã, foi isso. Então, vamos passar para o slide seguinte. Isso daí foi mais para a gente ver que as ruínas existem. Slide seguinte, sonoplastia. Muito bem, muito obrigada. Estamos aí um arqueólogozinho olhando aí um pedacinho de cerâmica para ver como é certo, né? Então, aí nós temos, depois eu explico o mapa. Raabe estava bem informada sobre os hebreus. Ela tinha escutado falar que reis poderosos já tinham sido derrotados por eles. Que a gente reza no salmo, a gente está na capela e reza, e às vezes não sabe o que está rezando. Aí um dia um aluno meu chegou e disse assim, professora, a senhora rezou hoje a liturgia das horas? Eu disse, rezei. Hoje eu não faltei não, eu rezei. Aí ele riu e disse assim, eu queria saber quem é esse tal de Og, soberano de Bazã, e Seom, que foi rei, morreu. Eu estou cansada de falar desses homens, porque eu não sei quem é. Eu disse, olha, isso aí é para dizer assim, que esses aí ousaram se colocar bem na frente entre o plano de Deus e a realização do plano de Deus. Eles disseram assim, aqui não vai dar certo. Vocês não passam por aqui. Não é? Vocês não vão conseguir. É aquela pessoa que diz, não, você não vai conseguir. Não vai dar certo. E você diz, vai dar certo sim. Então, eles são a prova de que quando realmente Deus quer fazer, é vontade de Deus, ele faz. E não é um poderoso. Esses reis, eles eram famosos por serem poderosos, reis guerreiros. E aí eles se colocaram bem no meio do caminho entre Deus e aquilo que Deus ia fazer. Né? E então eles terminaram em nada. Ficaram famosos por terem sido desobedientes e por terem tentado impedir Deus que fizesse sua vontade. Então, veja, os primeiros territórios que foram conquistados foram esses que tem aí, amarelinho, Ruben, lilás, aí, roxo, sei lá, Gade, e o verde, que é Manassés, do lado de cá do Jordão. Dá para ver? Essas aí são essas terras de Og e de Seom. Então, e era aí que eles estavam quando eles atravessaram o Rio Jordão, e bem pertinho do Mar Morto, e foram conquistar essas tribos que estão do outro lado, como Simeão e Judá, Efraim, Dan, Benjamim, a outra parte de Manassés. Vocês estão vendo que Manassés é a tribo grande, tem de um lado e do outro, né? É uma tribo bem grande mesmo. Issacar, Zabulon, Asser, Neftali, vieram por último os do norte. Então,
Isso significa que as tribos que receberam o território primeiro, não é? Que foram as tribos de Ruben e Gade e metade da tribo de Manassés, a narrativa da conquista está no livro dos Números, capítulo 21. Então, é disso aí que Raabe ouviu falar. Que Deus já começou a entregar aquela terra de Canaã para as tribos hebreias. Ou seja, essas 3 tribos, no sentido exato, porque uma coisa é o que está narrado, outra coisa é o que aconteceu de forma exata. Né? No sentido exato, no sentido científico, essas tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, que estão do lado de cá do Jordão, a Transjordânia, né? Elas são regiões montanhosas. E eles ocuparam primeiro as regiões montanhosas, das montanhas. Por que ao ocupar as montanhas? Porque lá não havia habitantes nas montanhas. Os habitantes ficavam na planície. E por que não havia habitantes nas montanhas? Porque a terra, o tipo de solo das montanhas era um solo duro, não era apropriado para plantar. Então, por que eles iam viver lá se não dava para plantar? Só que na época da entrada das tribos, elas foram entrando devagarinho, se infiltrando, indo pelas montanhas, eles puderam entrar e puderam plantar, porque já havia os quenitas sabiam trabalhar, malhar o ferro, que estava começando, era o final da idade do bronze, início da idade do ferro. Então, aí eles já começam a fazer arados de metal forte, ferro, que não vai quebrar na hora que entrar na terra. Então, já começam as ferramentas, enxadas, arados, tudo já de ferro. E aí eles podem trabalhar a terra. E eles começam a trabalhar a terra e em comum, porque é o sistema tribal. Não é um sistema em comum, porque é o sistema tribal. Não é um sistema monárquico, não é um sistema onde tenha nobres. É um sistema em que todos são parentes. Então, algumas pessoas das cidades, estado, que ficavam lá na planície, começaram a subir a montanha e se fazer aliança com eles e conviverem com eles. Por quê? Porque lá embaixo, os reis das cidades e estados os exploravam. Porque eles plantavam e grande parte da colheita ia para o palácio do reizinho. E eles tinham pouco da colheita para si. A mesma coisa eram os pastores de rebanho de gado miúdo. Eles tinham o rebanho deles e a maior parte ia para o palácio dos reis. Então, se era deles estarem sendo explorados pelos reizinhos, era melhor ir para as montanhas e ter uma vida digna com tudo em comum. Então, né, o estilo de vida dos hebreus chegou lá, porque eles tinham em Canaã muitas divindades, que a gente viu no encontro. Então, a fé operante, não é a fé da boca para fora. Eu creio. Crer e você faz o quê com o que crê? Então, vocês vão conseguir, nos afeta, e nós, então, nossa reação deveria ser, imediatamente, ser misericordioso para com os outros. Então, por isso, gente, que os grandes santos, eles não julgam nem condenam ninguém. Pode prestar atenção. Um santo como São Francisco, não é tão querido aqui no Piauí. Um santo como, digamos assim, Santa Teresa, Santa Teresinha. Qualquer santo. Se lembra aí da história de um santo. Esse santo aqui brigava com todo mundo, botava todo mundo no inferno. Dizia que todo mundo era pecador. A gente vai ler a história dos santos. A minha avó fez eu ler desde criança a Legenda Áurea. A Legenda Áurea era a história dos santos, né? Então, inclusive, ela explicava as imagens de santo. Ela me chamou um dia, eu era pequena, né? E ela foi e me mostrou o ícone da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa cor é dessa cor porque ela é casada
e essa cor vermelha é porque ela é virgem. E essa sandália que está aqui pendurada no pé do menino é porque João Batista não quis amarrar a sandália, porque João Batista não se achou digno de amarrar a sandália. Então a sandália está desatada. Essa espada bem aqui é que vai ferir o menino na cruz, quando ele for adulto. E ela chama Nossa Senhora para pedir socorro, porque quando o anjo disse: ei, olha aqui a espada que vai te ferir na cruz, o menino ficou com tanto medo, correu para ela e ela socorreu o menino. E essa outra espada do outro lado é a espada que vai entrar no coração dela, vai na alma dela, no espírito dela, quando o filho dela morrer. E aí ela pegava essa imagem de Nossa Senhora e explicava coisa por coisa. Agora vai ler a legenda áurea, aí ia ler a história dos santos. Aí pegava outra imagem de santo. Santo Antônio, por que tem esse menino? Por que tem esse livro? Que livro é esse? Não sei o que e tal. Tudinho. Então, era assim que a gente era catequizado no interior. Não tinha catequista. A catequista eram nossas vós, nossas mães. E aí elas tinham que catequizar era falando de santo, que elas não tinham acesso à Bíblia, ninguém tinha acesso à Bíblia, a Bíblia era escrita em latim. E aí a gente ficava com vontade de ser santo. Nunca deu certo, eu sempre fui uma peste, mas eu sempre tive vontade. Vontade não falta, mas ter coragem. Mas eu fiquei com vontade de ser santa, eu fiquei muito, desde criança, queria ser santa. Eu só não fiz foi fugir, igual Santa Teresa, porque Santa Teresa d'Ávila, quando eu via tanta a história de santo, que ela chamou o irmão dela, que tinha 5 anos, ela tinha 7 anos, o irmão tinha 5, disse: vamos fugir para a gente ir evangelizar os mouros, porque quando a gente chegar lá, os mouros vão matar a gente vai ser mártir, ser santo, vai ser uma beleza. E fugir. Só que não foram muito longe, que não sabiam para onde ir, e o tio deles encontrou. Mas eu não fiz isso, não, mas o demais eu tive sempre muita história para contar, né? Muito bem, então... Hesed é uma coisa também que tem a ver com mulher, porque no aramaico, que é a língua que depois eles passaram a falar, a mesma raiz, com as mesmas letras que se faz misericórdia, se faz a palavra útero. Então vocês vão ver assim, que tem umas coisas que não tem nada a ver, que parece que não tem nada a ver, mas na linguagem deles tem a ver, né? Então, a palavra misericórdia e a palavra útero são as mesmas letras, só muda o finalzinho. Então dizem que misericórdia é uma coisa que mulher tem, porque a mulher tem útero. Ou seja, a mãe, por mais que o filho faça, a mãe ainda o ama, o acolhe. Pai bota para fora, mas mãe que é mãe mesmo, mãe, porque tem mãe que é pai, né? Tem um jeitão de pai. E tem pai que tem jeito de mãe, também tem que ver isso, né? Mas mãe mesmo, que assume a maternidade, ela nunca joga fora o seu filho. O filho erra e ela está intercedendo por ele. Tivemos há pouco tempo o dia de Santa Mônica e dia de Santo Agostinho. O dia de Santa Mônica, no dia seguinte, é o dia de Santo Agostinho, porque se não fosse Santa Mônica, ele não seria Santo Agostinho. Ele era errado e ela passou muitos anos da vida dela rezando por Santo Agostinho, dando exemplo bom para ele. E ele foi seguindo outra coisa. Então, é algo que está em Deus, essa face feminina de Deus, essa face materna de Deus. Podemos ir para o próximo slide, por favor? Então, aí, ao propor esse acordo, né, ela agiu de misericórdia para com eles, impediu que eles fossem mortos, torturados e mortos, que eles iam ser torturados, né, primeiro, para entregar mais gente, de saber se tinha mais gente também ali de espião, agindo como espião, e depois seriam mortos. Então, ela foi muito misericordiosa com eles. Então, pede que eles também sejam misericordiosos com ela. E aí, então, fazem esse juramento, ele faz esse juramento, garantindo que ela, a família dela e quem tivesse dentro da casa dela, na hora que eles entrassem, seria poupado, né? Então, esse acordo é muito interessante, mostra como é grande, como é forte a memória popular desses acordos que fizeram entre os cananeus e as tribos israelitas. São acordos, né, que ficaram na memória popular. Tanto é que isso é o contrário do que os autores pensam. Os homens que estão escrevendo, eles não são a favor de nenhum pacto com os estrangeiros, porque eles estão querendo a raça pura.
Não é para ter nenhum pacto, muito menos com a mulher. Tá? Então, há uma proibição, inclusive em outras partes do livro de Josué, como Josué 23, 7, versículo 7, versículo 12, versículo 13, tudo proíbe qualquer acordo com os cananeus. Mas é narrado um acordo. Um acordo que simboliza todos os acordos que foram feitos. Um acordo que não foi só um, é narrado um acordo para dizer houve acordo com todos esses povos. Tá? Então, qual é o sinal? Porque eles estão dizendo o seguinte: nós vamos entrar aqui. Tempo? Está faltando 4. Não, mas é agora. Então, vamos dar um tempinho, tá? Daqui é para beber água. Daqui a pouco a gente volta. Não se afastem do livro da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, não vou muito longe, tá? O livro da lei está bem aqui. Não se afastem dele, tá? Obrigada. Então, os espiões fizeram um juramento garantindo que Raabe e sua família seriam poupados e todos que estivessem naquela casa, né? Esse acordo entre Raabe e os espiões é contrário à proibição de qualquer pacto com os cananeus, que está escrito tanto no Deuteronômio quanto em outras passagens do livro de Josué. Agora, é interessante. O interessante é o sinal. Como é que vão saber que ali é a casa de Raabe? Porque aí, quando eles entrarem, são outras pessoas, esses 2 espiões vão estar no meio de outras coisas lá. Como é que vão saber? Não é? Então, é combinado um sinal vermelho. Eles dizem, um cordão vermelho vai ficar amarrado na janela, e naquela janela pela qual eles fugiram, né? E então, a casa que tivesse cordão vermelho, ou essa corda vermelha, as pessoas que estiverem lá não serão incomodadas, né? Não vão sofrer nenhuma violência, nada de nada. E aí, então, os rabinos dizem que eles sugeriram o cordão vermelho para ficar parecido com o Êxodo, porque lá no livro do Êxodo, quando chega a noite de Páscoa, as casas que tiverem a marca do sangue do animal que foi sacrificado, né? Aí eles não vão morrer, aquela casa ninguém vai morrer. Aquela casa vai ficar protegida daquele sangue do cordeiro. E aqui quem tiver dentro daquela casa que tem o cordão vermelho, não vai também sofrer nada, não é? Então, os espiões escapam pela muralha e seguem as orientações de Raabe. Podemos ir para o próximo slide. Sonoplastia. Isso, obrigada. Então, assim que os espiões partiram, Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. E aí eu já disse, isso lembra a proteção da vida no Egito pelo sangue do cordeiro nos portais das casas. Agora tem mais outro detalhe. Eu não disse que a gente diz misericórdia, e aí a gente diz útero, aí a gente não vê nada em comum entre misericórdia e útero, que uma coisa tem a ver com a outra. No nosso idioma, mas no idioma deles, misericórdia e útero é praticamente quase a mesma palavra. Agora tem mais, cordão ou corda e esperança é a mesma palavra. Cordão ou corda chama tikva em hebraico, que é o nome para esperança. Inclusive, o hino nacional de Israel chama-se Tikva. É um hino sobre a esperança. Sabe por que eles tinham o nome de corda e o nome de esperança? Era a mesma palavra, porque as pessoas ficam penduradas na esperança, elas se seguram, se amarram na esperança, para conseguirem sobreviver. É o fio, né, que nos liga, que nos sustenta, que
que nos amarra e nós seguramos para permanecer firmes, né? Nós nos seguramos na esperança. É tão interessante, em hebraico, corda e esperança é o mesmo nome. E lá na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que a nossa esperança é uma âncora. Uma âncora, porque a âncora, quando a gente via nas jangadas lá perto de nós, onde a gente morava em Fortaleza, né? A âncora, ela mantém a jangada, a embarcação, ali. Não fica à deriva, não se dispersa, não fica à deriva, não vai embora. Fica ali. Então, a corda amarra na âncora e a âncora mantém firme a embarcação. E aí a carta aos Hebreus diz que a esperança é como uma âncora lançada não para baixo, mas para cima. É parecido com aqueles ganchos dos alpinistas. Ele diz que a nossa âncora foi lançada lá no trono onde está o Cristo. Aí a gente pegou a âncora, lançou lá no trono e ali a gente está seguro. Não é? No céu, no trono do Cristo. Achei tão bonita essa comparação, nunca esqueci. E a palavra âncora não é português não, viu, gente? A palavra âncora é uma palavra grega. Mas quando você disser âncora, você está falando grego. É do mesmo jeito escrito, não tem diferença nenhuma. Âncora é uma palavra grega, que significa estar firme, estar seguro. Então, Raabe se tornou um paradigma de esperança para Israel, né? Um paradigma. Essa mulher é um paradigma de esperança. A história dela significa uma história de esperança para Israel. É por isso que se tornou tão importante. Ela crê e ela espera, né? Ela confia e ela espera. E ela esperou e não se decepcionou, como diz Paulo, né? Que esperou em Deus e a esperança não foi decepcionada. Então, quem espera em Deus não se decepciona. E aí é que acontece que os pais apostólicos, os pais que vêm depois dos apóstolos, os pais da igreja, os pais do cristianismo, identificaram esse cordão vermelho com o sangue de Cristo na cruz, né? Então, aí o cordão vermelho de Raabe ficou sendo o sangue de Cristo que remia os pecadores, porque quem estava dentro da casa de Raabe era todo pecador. Como é que eu sei que era pecador? Eles adoravam os deuses, né? Adoravam os deuses. Então, eles idólatras. Então, eles são considerados por Israel como pecadores. E aí que é interessante que vão comparar esse fio vermelho com o sangue de Cristo e a casa de Raabe com a igreja. Né? E é aí que os padres da igreja vão aprofundar esse estudo do texto de Josué, esse texto de Raabe, vai dizer, Raabe é uma prefiguração da igreja, que a igreja, quem estiver dentro dela, está livre do inferno, vamos dizer assim, não é? Quem estiver dentro da igreja não será destruído pelo mal. A igreja nos protege do mal. Mas não é a igreja casa, a igreja casa, a paróquia, lá onde a gente vai celebrar a missa. É a igreja povo de Deus, né? A igreja como comunidade do Cristo. Então, quem pertence à comunidade do Cristo está protegido do mal. Quer dizer que não vai acontecer nada de ruim? Não. Do mal no sentido de dizer assim, de ser tentado, de não ter força para na tentação cair. Por isso que livra-nos do mal, a gente pede. Mas não nos deixe cair na hora da tentação. A tentação vai vir. Aqui a gente não vai cair. Né? Não faz o mal, não é egoísta, não é desonesto, não é corrupto. Essas coisas. Não se vinga, não odeia. Quem de fato estiver seguindo Cristo, não faz nada dessas coisas que são próprias do mal. Não é? Tem que ser esperto. Tem que ser esperto para... Não, tem que ser esperto, mais esperto do que a serpente, porque a serpente só passou a simbolizar o mal, porque o mal é esperto. Jesus mesmo diz, olha, os filhos do mundo são espertos, né? Vocês estão bobando, vocês são bobos, fazendo bobagem, fique esperto, vocês estão muito ingênuos. Podemos passar para o próximo slide, por favor?
Então, os 2 espiões voltam para Josué, quando eles fogem, e eles contam tudo o que aconteceu. Não é? E então eles repetem até as palavras de Raabe. Nós temos aí que Raabe foi incrivelmente corajosa, não é? E é por isso que ela também vai representar a igreja. Ela vai dizer, Santo Ambrósio vai dizer assim, olha, a Raabe, ela era pecadora, porque ela era prostituta, porque ela adorava os deuses, ela era pecadora. Mas, ao mesmo tempo, ela era santa, por causa da fé que ela tinha no Deus de Israel. Santa e pecadora é a igreja. Então, ele até vai usar, a gente diz santa e pecadora, mas o Santo Ambrósio não disse isso, ele disse casta meretrix, quer dizer, ao mesmo tempo, é virgem e é prostituta. É virgem na fé e era prostituta no mundo, assim, no socialmente falando, né? Então, ele vai dizer que a igreja, ela é o primeiro a afirmar que a igreja é casta meretrix, que foi traduzido por santa e pecadora, porque era uma palavra muito forte, né? Vai dizer, então, foi traduzido por santa e pecadora. O meu professor de eclesiologia é uma matéria sobre a igreja. Ele escreveu um livro assim, Igreja, povo santo e pecador, não é? Povo que ao mesmo tempo é santo e ao mesmo tempo é pecador. Então a igreja, ela é pecadora, não é a soma de todos os nossos pecados que faz a igreja ser pecadora, não. Não é isso. A igreja é pecadora porque ela está dentro da história, ela tem a limitação do tempo, ela está dentro de um contexto, e como está dentro é uma instituição também, ela também é uma instituição. Ela não é só uma instituição, mas ela é uma instituição também, não é? Então, tudo isso a faz frágil diante das coisas, mas ela é assistida pelo Espírito Santo. Então, ela é santa não é porque ela está cheia de santos, ela é santa porque o Espírito Santo está ali, não é? Tinha um padre que a gente estava numa paróquia que tinha muita confusão entre os membros da comunidade. Tinha tido um padre antes que passou muito tempo, depois ele foi transferido e veio esse novo padre. E aí tinha os que eram fiéis ao padre anterior e os que eram fiéis ao padre novo. Aí deu uma confusão terrível. E aí um dia ele disse assim, a Ilha, eu descobri uma coisa sobre a igreja. Eu disse, o que é? A igreja é um saco cheio de gato, com cachorro e o Espírito Santo dentro. Amarra a boca e deixa lá. Aí assim, eu descobri o que é a igreja. E aí a gente vê tanta coisa mesmo acontecendo, né, nas nossas comunidades, que a gente sabe que é parecido com esse negócio mesmo. Pois é. Lugar de sofrimento. Pois é, meu Deus do céu. Mas é assistido pelo Espírito Santo, quer dizer, tem de tudo dentro dessa igreja, mas tem o Espírito Santo também. Então, Raabe foi corajosa, um sentimento oposto dos cananeus. Os cananeus estavam aterrorizados. Ela mesma diz para os hebreus, olha, os reis aqui dessas cidades e estados estão aterrorizados, com medo, não é, do que vocês podem fazer com ele. Era uma mulher cananeia, pertencente a um povo inimigo, não é? Sem as alianças divinas, porque as alianças que Deus fez foi com os israelitas, não foi com eles. Ela nunca nem ouviu falar dessas alianças, né? Então ela não tem, porque os hebreus dizem assim, Deus prometeu dar a terra para Abraão, será que vai? Olha, lembra qual é a geração que está entrando na terra prometida? É uma geração que veio depois da geração que disse, não, eu acho que Deus não vai dar a terra prometida para nós, não. Quando Moisés mandou pela primeira vez os espiões para ver como era a terra, eles disseram, lá é a terra boa, tem frutas, tem tudo lá, mas os habitantes são de alta estatura, nós parecemos gafanhoto perto dele. E aí todo mundo se revoltou, pois a gente não vai conseguir nunca, né? A gente não vai conseguir, Moisés, calma minha gente, a gente não vai conseguir.
vamos voltar para o Egito, vamos eleger um líder e vamos voltar para o Egito, que Deus nos tirou do Egito, nos trouxe para esse deserto para nos matar. Esse pessoal todo morreu sem ver a terra prometida. E aí, agora é uma nova geração. Mas, olha, aqueles lá, eles foram tirados do Egito. Né? E é isso aí que a carta aos Hebreus vai depois dizer. Gente, quem se converte para a profissão de fé não quer dizer que está garantido de nada, não, porque os israelitas, os hebreus, saíram do Egito, viram a passagem do mar, viram como Deus os conduziu no deserto e duvidaram e não entraram na terra. Tem gente que fica no deserto, não consegue entrar na terra. Eu acho bonito quando diz que Deus perdeu a paciência. Claro que Deus não é um ser humano, mas eu acho um Deus tão mais próximo de nós, um Deus que perde a paciência, do que um Deus que não sente nada pelo que a gente faz, não é? Então, qualquer pessoa que esteja num relacionamento sério com outra pessoa, um dia perde a paciência, não é? E não, hoje eu perdi a paciência. Meus pais, quando eles fizeram 52 anos de casado, 50 anos de casado, eles fizeram todos 52 anos de casado. O papai faleceu, já tinham feito 52 anos de casado. Mas quando fizeram os 50 anos de casado, a gente perguntou, primeiro para a gente estava fazendo assim, recadinhos do coração, né, que a gente ia colocar no dia da comemoração deles. Aí, mãe, quem é o principal responsável por vocês terem vivido 50 anos juntos? É a senhora ou é ele? Aí ela... É ele, porque eu tenho tanta coisa errada. E a senhora conhece bem o papai. Tem dia que ele vem com as coisas que eu não sei de onde que ele tira. Me surpreende. 50 anos. Né? Tem dia que me tira a paciência. Bom, aí, pai, quem é o principal responsável por você estar junto? É o senhor ou é a mamãe? É claro que é a mãe de vocês. Mulher tem paciência com a gente. Imagina se fosse por mim... Se ela não tivesse permanecido firme até agora, nós não estaríamos aqui até agora, né? Aí depois, quando a gente passou as duas coisas, a gente diz assim, a gente agora descobriu por que eles estão 50 anos juntos. É porque um acha que o outro é o responsável por estarem juntos, né? Se cada um dissesse, era eu, aí já tinha terminado há muito tempo. Mas tinha isso, os dois disseram, tem hora que fico sem uma paciência, me tira do sério, me tira a paciência. Eu acho que todo mundo que está assim, comprometido com o outro tem um dia que fica sem paciência, que se arrepende de alguma coisa. Não é possível. Por que eu entrei nessa jogada aqui, nessa onda, né? E aí depois, mas eu acho um Deus próximo, um Deus que se arrepende de ter se arrependido. Tem mais essa. Né? Que aí, quando vai começar o dilúvio, diz assim, Deus se arrependeu de ter criado o ser humano porque só faz loucura. Aí teve o dilúvio. Aí depois do dilúvio ele tem assim, eu me arrependi de ter feito o dilúvio, nunca mais faço um dilúvio na minha vida. Então parece realmente o pai que diz assim, o pai ou mãe que fica chateada com o filho, e aí dá a correção do filho, depois fica com pena porque corrigiu o filho. É um Deus amoroso. Bom, ele tem um jeito meio estranho de amar, gente, mas é um Deus amoroso. Então, nós temos aí uma mulher cananeia que pertence a um povo que é inimigo dos israelitas, que não tem as alianças feitas por Deus, nem as promessas de Deus, né? Que vive num mundo de homens, que é uma pessoa vulnerável, sem direitos, que a mulher não tinha direitos próprios, ela tinha que receber o direito vindo de algum homem. E se tornou essa proeminência a ponto de estar citada ela é citada aqui na história dela, em Josué, que ganha um espaço tão grande que Josué desaparece, é como se ela fosse a protagonista do livro. Depois que termina a história dela, e volta para Josué. Mas ela é citada o tempo todo naquele período que é entre os dois testamentos, na literatura dos rabinos, que vão falar várias coisas sobre ela. Depois ela é citada na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus. Ela é citada como exemplo de fé operante na carta de Tiago, e ela é citada como exemplo de esperança na carta aos Hebreus, de fé e de esperança na carta aos Hebreus. Menina, a mulher ficou famosa. Não é? E é num mundo de homens, num mundo que os homens é que têm direito e tudo mais.
Então, Josué ordenou que Raabe e a família dela, cujos descendentes passaram a residir em Israel. Então, Josué ordenou que Raabe e a família dela fossem poupados, né? Cujos descendentes, faltou aí o fossem poupados, cujos descendentes passaram a residir em Israel. Tem alguns rabinos que dizem que o Josué se casou com ela. Não sabemos, mas são fofocas da corte, mas faz parte. Muito bem. Agora é a hora das perguntas. Hora das perguntas. Quem vai perguntar? Sim, peraí, um minutinho. Uma consideração e uma pergunta. Raurison Ribeiro, para quem não me conhece, filho do Altíssimo. Fala, meu Deus. Não. Pronto, estou aqui. A consideração, irmã, em relação ao fio, né? Era um fio. Porque a esperança nossa, às vezes, realmente, ela é só um fiozinho mesmo. Às vezes, a gente que é de fé, diante de toda uma situação e tudo, o que a gente tem de esperança não é muita coisa, não. É só um fio mesmo, né? E aí a senhora falando e eu pensando aqui, né? Tem muito... Então, quando essas situações aparecerem, porque elas vão aparecer, e aí eu estou com uma situação, né? Se for só um fio, dá para segurar, né? Eu pensando aqui, né? Mesmo que seja uma esperança pequena ainda, mas ainda assim ainda dá para segurar ainda. Eu pensei isso aqui enquanto você estava falando, né? E a pergunta é que se tem alguma etimologia relacionada ao nome dela, que a senhora já viu sobre isso. Não que interessa aqui para o nosso momento assim, do livro de Josué, mas se a senhora já ouviu falar assim, porque a etimologia do nome dela. Quero comentar essa história do fio. Tem gente que diz assim, foi por um triz. O que é o triz? Sabe o que é o triz? Não? É o fio de cabelo, em latim, é um triz. Se você tiver um triz, você escapar por um triz, quer dizer, escapou. Então, a pessoa está falando da esperança. Diz, a esperança que era como um fio de cabelo, mas foi suficiente para escapar. Já pensou? Os antigos são espertos. Exatamente. E sobre Raabe, ela tem na etimologia do nome dela a palavra grande, né? A palavra querida também, mas é grande, né? Também. Querida, amada, né? Então é isso. Quem mais? Bora, minha gente, aproveita para perguntar. Olha que o meu cachê depende de vocês fazem perguntas, então a irmã Rita não me paga. Vocês não sabem o tanto de talentos que a gente ganha quando a gente vem para cá. São os bônus que a gente bota lá no cofrinho do céu, porque lá onde os ladrões não roubam, nem as traças não corroem. Mas aí só se tiver pergunta, se não tiver, Jesus diz, não, tá ruim. Comentário também. Há uma pergunta, vocês estão lendo esse livrinho que quem já está com o livrinho desde o início, desde segunda-feira, né? Vocês estão lendo, porque vocês vêm para cá sem ler, gente, aí fica meio boiando. Né? Somente os que estavam... atinge todas as pessoas. Uma coisa que eu coloquei no livro que eu achei que não daria tempo para colocar aqui, que poderia também ser bem polêmico e não daria tempo, é que a partir de uma leitura feita desse texto de Raabe,
surgiu depois aquela frase: fora da igreja não há salvação, porque só se salvaram os que estavam dentro da casa. Hoje em dia não tem mais essa frase. A Igreja Católica não usa mais, ela não pensa mais assim, certo? Pensa o seguinte, que Deus, nós cristãos, né, faz parte da fé cristã, não de outra fé. A fé dos judeus não é assim, nem a do muçulmano, do islã não é assim, nem do hinduísta, nem de outras religiões não cristãs. Mas a fé daquelas denominações cristãs é a seguinte: Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus nos salva. Não é? Agora, a Igreja Católica diz, às vezes salva a pessoa sem a pessoa saber que Jesus Cristo é quem está salvando, né? Porque nós temos aquele capítulo 21 de Mateus: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, estive doente e foste me visitar, estive preso, né? Foste me visitar. Então tem atitudes de misericórdia que as pessoas fazem por causa do coração, e não por causa de Deus, ou de uma religião. Às vezes nem tem religião, mas elas fazem aquilo que Jesus faria. Então, a mim fizeste, né? Sim, que apresentasse corretamente, porque tem algumas pessoas que tiveram que receberam uma apresentação de Jesus por outra, mas de uma forma tão deturpada que lhes impediu. Então, quando eu estava fazendo filosofia, eu gostava de Sartre, de Nietzsche, de Freud, que eram os mestres da suspeita, que criticavam o cristianismo, que criticavam a igreja, que criticavam Cristo. Eu disse, gente, mas a forma como a igreja apresentava Deus na época deles, eu também criticaria. Eu não creio esse Deus aí que Freud nega, que Nietzsche nega, que Sartre nega, é o mesmo Deus que eu nego. Eu não tenho esse Deus para mim, não é meu Deus, não. Não é? Eu não acho que isso é atacar. E também o Deus criador, o Deus da natureza, ele que até Descartes também usava. Então, mas se vamos para os filósofos, vai ser outra palestra sobre os filósofos, que eu gosto muito. Mas, enfim, quero dizer o seguinte, que muita gente que ela nega, diz que não tem fé em Deus, ela não tem fé em determinada ideia de Deus ou compreensão de Deus que passaram para ela, né? Então, então, às vezes a pessoa tá fora, se coloca fora da igreja porque não concorda com a forma como apresentaram Deus ou a igreja para essas pessoas. Porque uma pessoa que chega já condenando, nós somos chamados a levar a boa notícia, o evangelho, a boa notícia. Mas, sim, pois às vezes são brigas, né? Mas também tem que colocar dentro do seu contexto, né? Então, eu sempre acreditei que quando um não quer, dois não brigam. Então, quando há certas separações, certas brigas, é porque houve de ambos os lados alguma dificuldade de comunicação, não é? Vamos, gente, ainda tem alguns minutinhos. Não? Vai. Espera. Então, tá ótimo. Era essa pergunta que eu queria ouvir. Vamos ver o fato, a exatidão da história. Aquela cidade de Jericó e Ai, já as muralhas tinham caído há muito tempo. Número 1. 2. Cidades-estados ainda existiam. Esses reis das cidades-estados exploravam os camponeses e os
pastores que viviam sob a proteção deles. Eles diziam... gente, para vocês entenderem, é assim... Eu morei num lugar que as pessoas diziam assim... Eu fui fazer filosofia à noite. Quando eu descia do ônibus, lá na avenida, uma turma dizia assim... Irmã, nós vamos lhe deixar na sua casa, porque aqui está muito perigoso. Exatamente o perigo eram eles. Vamos levar a senhora em casa, porque está muito perigoso aqui. Meu Deus, está muito perigoso. Agora é que está perigoso. Eu ficava na minha, né? Eu disse, está muito perigoso esse bairro. Pois nós vamos. Aí eu ia, sabe, com eles. Aí quando chegava perto de casa, assim, tem aí alguma coisinha para nos dar, para a gente? Eu disse, tem aqui. E eu, tô. Né? Então é aquele tipo de pessoa que diz assim, eu vou guardar seu carro, se você não der o dinheirinho, ele é que vai riscar, que vai furar o pneu. Pois é. Então o rei da cidade está dizendo assim, eu protejo vocês, vocês têm que me recompensar pela proteção que dou a vocês, com a colheita de vocês, com os rebanhos de vocês. E as pessoas não ficavam com quase nada daquilo que trabalhavam e davam para o rei da cidade-estado. Então, os cananeus mesmo, existia entre os cananeus muitas pessoas insatisfeitas com as cidades-estados. Essas pessoas insatisfeitas com as cidades-estados ouviram falar das tribos que estavam na montanha, que estavam se infiltrando devagarinho nas montanhas, que isso aí vai ficar claro no livro dos Juízes. Se você fizer uma leitura atenta, vai ver que isso aí está presente no livro dos Juízes. E aí eles faziam alianças, acordo, olha, nós vamos viver bem, deixa eu ficar aqui, que é melhor do que ficar lá embaixo na cidade-estado. E assim foram. De repente, o lugar ficou muito cheio de gente, e aí eles começaram a ceder e a atacar, desceram as montanhas, muito tempo depois, e começaram a atacar aqui e ali, de modo esporádico, alguma cidade-estado. Então, Raabe, então vamos agora, uma coisa é o que é acontecido, agora é o escrivinhado, como diz lá no Alto do Alto da Compadecida, não, no Narradores de Javé, né? No filme Narradores de Javé. Uma coisa é o acontecido, outra coisa é o escrivinhado. Então, já falamos o acontecido, agora vamos para o escrivinhado. Então, o que está escrito? Está escrito de forma bem fantasiosa, bem cheia de muralhas caindo. Então, esses que estavam insatisfeitos com as cidades e estados, eles são representados por Raabe. Entendeu? Ela deve ter acontecido, ela deve ter sido uma personagem histórica que chamou muita atenção, e aí ela passou a representar, certo? Representar todos aqueles povos que estavam insatisfeitos com os reizinhos da cidade-estado, e que ficaram do lado dos que estavam chegando e não dos lados daqueles que já estavam lá. Deu para entender agora? Isso aí eu queria saber se todo mundo entendeu. Pois bem, então agora chegou a hora.